Olá, estrela divina, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo. Hoje nós estamos aqui com muita alegria para falar sobre o jejum, para explicar um pouquinho para vocês aí de como o jejum é feito, para você que é leigo ainda no assunto, para você iniciar o seu jejum, para você que já tem um certo conhecimento, poder aprimorar, melhorar ainda mais o seu jejum, trazendo ele exatamente para aquilo que Deus quer, porque Deus, ele deixou a Bíblia Sagrada, que foi nos explicando tudo, e por muitas das vezes a gente pode ficar naquela dúvida, né? Será que aquilo é? Será que não é? Será que eu estou fazendo certinho? Será que tem alguma coisa errada? Então vamos sanar todas as dúvidas agora. Se Deus quiser, se tiver ainda alguma dúvida, vocês deixem aqui no comentário que eu vou voltar nesse vídeo, vou observar e volto a falar novamente com vocês sobre isso, ou durante os nossos vídeos, a nossa oração que acontece sempre às 19 horas, eu posso estar lá sanando as dúvidas que possam ter ficado aqui, ok? Estamos combinados então? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os objetivos do jejum, aquele objetivo maior, aquele objetivo assim mais específico, né, dentro do jejum. Vamos falar também sobre o propósito do jejum e vamos falar também como você deve se comportar diante do Senhor quando você estiver fazendo jejum. Então, vamos lá, a história primeiro. Como foi que começou isso aí? Porque tem gente que diz assim, não é mais necessário fazer jejum não. Porque depois de Cristo, isso ficou. Como assim? Jesus se recolheu durante 40 dias e 40 noites para fazer o quê? Jejum. Então Jesus Cristo, ele fazia jejum sim, e sempre que ele tinha uma decisão muito importante a ser tomada, ele buscava a presença do Senhor. E antigamente isso aí começou lá com o povo judeu. Então o povo judeu, no Antigo Testamento, vamos lá, haviam dias específicos de jejum no calendário dos judeus e a nação inteira jejuava por dias e nesse período pediam perdão, se humilhavam e renovavam a sua aliança com Deus. Então isso aí vem lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Jesus fazia jejum sempre que tinha alguma decisão importante a ser tomada e fortalecer o espírito para vencer tentações. Olha só, que maravilha, né? Então aí nós entendemos que nós devemos sim jejuar. Nós devemos jejuar por vários motivos, por várias coisas na nossa vida. Então você não vai jejuar só quando você tiver um problema sério para resolver na sua vida ou na sua família. Você não vai jejuar só quando você estiver doente. Você não vai jejuar, claro, você deve jejuar sim nessas situações, porque isso vai ajudar a sair dessas situações de doença, de conflitos que acontecem na nossa vida. Mas principalmente você vai jejuar antes que aquilo aconteça. Vocês lembram a mãe da gente quando falava assim, você vai pelo amor, você vai pela dor? Vai fazer? Se não for fazer, tem o chinelo. A mãe da gente dizia assim, né? Então, gente, hoje em dia as coisas já são bem diferentes, né? Mas antigamente tinha pomada. Se não cumprisse, e gente, a mesma coisa acontece conosco enquanto cristãos. Porque quando a gente não vai pelo caminho de Deus, pelo amor, a gente acaba indo pela dor. Porque Deus fez a gente sentir a dor? Não. Porque a gente cai nas tentações do inimigo. Quem faz nós sentirmos a dor é o inimigo. Mas você escolheu aquele caminho. E aí só o arrependimento daquele caminho para colocar você de volta na caminhada de Deus. E aí você vem machucado, você vem ferido, você vem todo judiado e Deus vai ali, ó, te consertando, te ajustando, te lapidando, te endireitando. Então é assim a caminhada para quem não segue o caminho de Cristo pelo amor. Então sejamos sempre, oremos para que sejamos pessoas que nós possamos ir pelo amor, né? Então muita gente faz jejum quando estão pedindo alguma graça, né? Então nós temos aqui o objetivo principal, comunhão de Deus. Comunhão de Deus é o objetivo principal do jejum. Você vai fazer jejum para se relacionar com Deus. Eu costumo dizer que nós nascemos
Qual é o maior propósito da vida? Nós estamos no mundo para nos relacionar. Primeiro, nós vemos no relacionamento do Pai conosco. Ele antes pensou em nós, nos criou, nos colocou na barriga de nossa mãe. Aqui estamos, nascemos num seio familiar de uma relação mãe e esposo, a esposa e o esposo, depois relação mãe e filho, depois relação com os irmãos, relação com os tios, avós, relação em toda a família. Depois você passa a ter relação externa, a criança começa a ter relação com os vizinhos, com a vizinhança em volta, a comunidade. Depois essa criança vai começar a ter um relacionamento dentro da escola. Depois ela vai ter o próprio relacionamento dela, formar famílias, ter amigos. E assim continua o mundo. Então o principal motivo qual nós estamos no mundo é nos relacionar e principalmente não permitir que a nossa relação envolva as coisas maus, as coisas ruins, as coisas que não são de Deus para nós. O nosso maior desafio no mundo é enfrentar essas dificuldades colocadas pelo inimigo para que nós tiremos o nosso foco daquilo que é principal para Deus, que é o relacionamento. É por isso que a Bíblia diz que o maior foco de Satanás na vida do cristão é a família, é onde ele mais ataca. E é ela que nós temos que proteger, mas você só vai proteger a sua família se você estiver forte. E o jejum é algo que faz você virar uma fortaleza, uma muralha diante do inimigo. Amém? Então vamos nos fortalecer. Como seriam esses objetivos mais específicos então? Primeira coisa, jejuar quando você quer mostrar arrependimento para o Senhor. Então você sabe que cometeu um pecado. Você quer seguir na tua caminhada, quer que Deus te perdoe daquilo e não quer nunca mais voltar. É como Jesus disse para Madalena: ide e não pequeis mais. Então, você vai diante do Senhor, jejuar e orar. O jejum, gente, ele tem que ser acompanhado de oração. Jamais faça um jejum sem fazer oração. Você primeiro, você tem que se entregar a esse jejum. Você tem que dizer para que ele é. Esse jejum ele tem que ser limpo, livre de qualquer coisa que seja do mundo. Por exemplo, eu vou falar coisas aqui que são muito reais, tá? Tem pessoas que fazem jejum de alimentos, mas a intenção real delas, verdadeira, é fazer um jejum intermitente para dar uma secada. Esse jejum não vale. Eu não vou iludir vocês. De jeito nenhum, de forma alguma. Não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Esse jejum não serve. Se você tem qualquer motivo relacionado ao seu jejum, que seja, eu não vou comer, vou fazer um jejum de macarrão, não vou comer macarrão, não vou comer pizza, porque aquilo ali você já quer perder peso, você quer emagrecer, você já tem uma intenção assim, então não. Aquilo não é válido diante do Senhor como um jejum realmente de fé, de contrição, de comunhão, de relacionamento. Você jamais vai esconder o teu coração do Pai, porque a Bíblia diz que Deus sonda todos os corações. Lembrei de uma música: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Essa música que fica aqui, né? Ela fala que Deus te conhece, que Deus te sonda, que Ele sabe do teu coração. Então a razão e o motivo que você tem que estar diante do Senhor é realmente, verdadeiramente o próprio Senhor e não nada relacionado a você. Amém? Próximo aqui, mostrar onde você está errando ou as legalidades espirituais. Você pode fazer um jejum pedindo para o Senhor melhorar a tua alma, teu espírito, te lapidar, te aperfeiçoar, te capacitar enquanto cristão. Senhor,
Eu quero ser mais santa diante de Ti, mais santo diante de Ti. Mostra então para mim, Senhor, como eu posso fazer para me tornar uma pessoa mais santa diante de Ti, Senhor. Eu quero estreitar a minha relação contigo. Gente, não tem jejum que Deus vai adorar mais, amar mais do que um jejum. Um propósito desse lindo, maravilhoso, de fazer com que você expanda a sua consciência. A própria palavra diz que o conhecimento é tudo na vida do cristão. O cristão que não conhece a Bíblia, ele não é cristão. Você tem que conhecer a palavra. Então, nesse dia, o que você vai fazer? Você vai pegar a Bíblia, você vai estudar a Bíblia, você vai estudar, vai escolher um tema e estudar sobre ele, aquilo que mais você precisa. Olha, eu preciso aprender coisas, eu não consigo dar dízimo de forma aberta, eu sempre guardo, eu tenho pena do dinheiro, ou eu não consigo dar, ou eu não consigo dar oferta, e pedir discernimento para o Senhor, para Ele, e naquele dia você vai fazer um estudo só sobre isso, e vai entregar o teu jejum para Ele. Você vai fazer pelo teu casamento, você está passando por dificuldades, problemas, você vai entregar, mostrar onde está a legalidade espiritual, onde eu estou errando, Senhor, para o meu casamento está se esvaindo, está indo ralo abaixo, onde eu estou errando, me mostra, Senhor, onde estão as legalidades espirituais, porque existe a legalidade. O que é legalidade espiritual? É aquela fresta, aquela porta aberta onde o inimigo está entrando na tua vida. Eu posso dar algum exemplo aqui em relação a pessoas que são casadas, por exemplo, um problema relacionado ao casamento. Você pode estar dando uma legalidade espiritual, por exemplo, ao ouvir conselhos de uma amiga, de um amigo a respeito do teu casamento. Aí está seguindo o que o amigo fala, ou está seguindo... Tem pessoas, inclusive, homens que seguem muito que a mãe fala. A mãe fala mal da mulher. Aí ele vai, começa a brigar, começa a discutir. Ou então a mulher fica ouvindo muito a mãe, que não se entende direito, a sogra não se entende direito com o genro. E aí aquele problema, aí aquela discussão, aí começa... Onde é que está a legalidade espiritual? Então o Senhor vai te mostrar, porque nós, apesar de sabermos, inclusive, a gente fecha os olhos para isso, ou a gente não sabe lidar com aquilo. Às vezes você sabe onde está a legalidade espiritual, mas você não sabe como lidar com aquilo. E você precisa da iluminação do Espírito Santo de Deus para que você possa lidar com aquilo de forma correta. Então Deus, ele vai, nesse momento, através do jejum e oração, iluminar a tua mente, trazer respostas para você. Você vai estar ali, de repente, ali lavando uma louça, trabalhando, dirigindo o carro, e de repente você vai olhar e pum, a resposta vai vir, porque o Espírito Santo de Deus vai mandar essa resposta. Amém? Serve também o jejum para alcançar bênçãos. Então você quer muito uma bênção de Deus, você quer pedir algo ao Senhor, você pode fazer jejum e oração para pedir algo ao Senhor? Sim, se esta coisa que você está pedindo ao Senhor estiver do agrado dele, for a vontade dele também. Por isso, sempre que você for fazer jejum e oração, você tem que dizer ao Pai: eu te entrego isso aqui. Eu gostaria muito, Senhor, que essa coisa aqui, que esse ato aqui, essa ação, essa bênção, ela se realizasse na minha vida. Porém, entretanto, todavia, você vai fazer igual Jesus Cristo fez. Quando ele soube que o sangue dele seria derramado por toda a humanidade, ele olhou para Deus e disse: Senhor, afasta de mim esse cálice, porém, se for da tua vontade, eis-me aqui. Ele ali naquele momento, ele mostrou o receio dele, ele mostrou o medo dele. Jesus Cristo teve medo, igual nós. Ele veio como humano, carne e osso. Sofreu como nós sofremos, teve medo como nós temos na nossa vida. Mas ele teve confiança no Senhor. Por muitas das vezes as pessoas não conseguem se entregar, porque tem medo. Tem medo do que possa acontecer. Então, ele ali naquele momento, ele disse: mas seja cumprida a tua vontade e não a minha. E é assim que nós temos que nos comportar no jejum e na oração. Entregar, mas deixar que Deus opere em nós,
caso não seja a vontade dele. E se a tua vontade estiver casada com a dele, aí é glória. Porque Deus, ele também diz para nós que nós devemos orar para que as graças possam vir à nossa direção. Ele tem muitas graças para nos dar, ele tem céus abertos para nos dar, ele tem bênçãos para nos dar, mas por muitas das vezes Deus precisa da tua oração para ele poder liberar essas bênçãos sobre você. E a oração, ela inclui o jejum. O jejum é a humilhação diante do Senhor. Você deve se humilhar diante do Senhor. Então até agora eu estou ensinando você aí como se preparar, né? Agora vamos lá para uma parte muito interessante, tá? Que é como você deve fazer esse jejum. Então tem muitas dúvidas em relação a isso. Eu posso fazer jejum pequeno, oferecendo, por exemplo, o meu cafezinho do dia? Pode. Você ora, diga ao Senhor aquilo que você quer, que Deus te ilumine, que Ele te ilumine, que Ele te mostre o caminho, que Ele te abençoe. E aí você entrega aquele cafezinho e diz: Senhor, eu vou começar aqui pelo pequeno. E você entrega. Tem efeito esse jejum? Tem. De um dia? Sim. A Bíblia diz que os jejuns eram feitos de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias. Então, nós podemos jejuar a partir de coisas ainda pequenas. Eles têm muito valor. Isso aí tem muito valor para Deus. Você pode fazer jejum maior, entregar, por exemplo, uma refeição do dia. Você pode entregar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. Como você queira, é teu coração que vai dizer. Mas é importante saber que o jejum não pode ser banalizado. Porque eu já tive situações na minha vida em que eu disse assim: Senhor, eu vou jejuar isso aqui todo dia, até essa graça ser alcançada, ser concedida, eu vou indo. E aí Deus veio para mim, o Espírito Santo veio sobre mim e disse: não, o jejum é algo que você tem que sacrificar e não tornar uma rotina. Essas coisas, gente, elas só acontecem quando a gente está bem, assim, sabe, em oração, num relacionamento estreito com Deus, e Deus conversa com a gente, assim como conversou comigo, vai conversar com você também, consertando a tua forma de fazer, de realizar, a tua ação. Deus vai te aperfeiçoando, Deus vai te lapidando. Então, o jejum, ele tem que ser feito, tem que ser aquele momento, e depois você volta para a tua rotina normal. Porque o jejum, ele consiste muito exatamente nisso, é você sair daquela tua rotina, é você tirar aquela coisa que você gosta muito. Então, se você gosta muito de carne, você não vai tirar o café, você vai tirar a carne, porque é a tua comida favorita, preferida. O jejum de alimentos, ele é maravilhoso. Mas o jejum, ele é só de alimento? Não, estrela divina, ele não é só de alimento. Você pode também entregar algo que você sabe que você costuma fazer de errado. Por exemplo, você sempre encosta ali no canto do teu trabalho, e aí quando passa o fulano, você fala dele. Aí passa, não, mas eu não tô falando mal, não, tô só fazendo um comentário aqui, essa é a desculpa de quem fala dos outros, né? Dizer sempre que é comentário, mas você abriu a boca para falar que o sapato do cara é feio, você tá falando dele. Então, você tem que naquele momento: Senhor, dai-me discernimento, dai-me sabedoria. Eu não vou mais fazer isso. Se você é uma pessoa negativa, por exemplo, vive dizendo sempre palavras negativas, ou se você chama muito palavrão e você quer entregar isso aí para o Senhor: Senhor, o meu jejum hoje vai ser dos meus palavrões. Deus não se agrada de palavrão. Isso é bíblico. Deus não se agrada de palavras chulas. Então, se você tem a boca suja, aproveita para fazer esse jejum. Senhor, hoje o dia inteiro eu não vou falar nenhum palavrão. Eu te garanto, estrela divina, que no dia seguinte você vai estar bem melhor.
E assim você vai entregando até você ter uma mudança total. Isso serve para os vícios, isso serve para a bebida, isso serve para gatilhos que te levam a fazer coisas ruins. Como, por exemplo, a bebida. Você vai entregar a bebida e você vai entregar os teus gatilhos que te levam à bebida. Senhor, eu não vou hoje lá visitar o fulano, cicrano, que eu acabo lá conversando com eles, quando a gente vê, tá todo mundo no bar. Tô dando só um exemplo aqui, tá, gente? Para ilustrar aqui. Porque isso pode ser qualquer coisa na tua vida. Então, entrega. E o jejum, não esqueça, tem que ser acompanhado sempre de oração. O que eu faço, eu vou dizer o que eu faço, tá? Eu faço a minha oração sincera, verdadeira, durante a manhã, quando eu acordo, eu faço a minha entrega. Quando é à tarde, no horário do almoço, eu leio um salmo e sinto e vivencio bem esse salmo dentro de mim. Sinto as palavras dele, palavra por palavra daquele salmo. Eu sinto ele para a minha vida, eu escolho um salmo e faço isso. À noite, eu faço mais uma oração, naquele momento de agradecimento. Primeiro de entrega, depois o salmo, que geralmente eu faço renúncia, e depois o agradecimento, né? O agradecimento para o Senhor. E dali você vai dizendo para o Senhor, Senhor, a partir daqui eu quero ir fazendo a minha melhora, eu quero me aperfeiçoando, eu quero me lapidando, eu quero melhorar isso aí, eu quero deixar de cometer este pecado, isso que está me prejudicando. Mas para isso tem que ter uma reflexão interna, né, gente? Muitas pessoas, infelizmente ainda no mundo, elas não estão preparadas para fazer aquela reflexão interna. Ela não aceita o que ela faz de errado. Faça um jejum para isso aí também. Diga para o Senhor, Senhor, me mostra aonde eu estou errando. Me mostra aonde eu estou sendo topetudo, topetuda. E não estou aceitando transformação, não estou aceitando palavra, não estou aceitando correção, não estou aceitando a mudança dentro de mim. Aquela pessoa que se acha muito certa, cheia de ego. Se você nesse momento ainda acha que você está com algum tipo de ego ainda, em algum setor na tua vida, porque às vezes nós somos pessoas maravilhosas, mas dentro daquilo, exatamente daquilo, é onde Satanás toma a vida. E é onde você erra, e é onde você não aceita, é onde você teima, é onde você não recebe as graças, a bênção do Senhor. E aquilo ali torna uma trava na tua vida. Aquilo ali, o diabo deita com os gatilhos mentais para que você pratique de novo, para que você não amoleça o seu coração. Então se observe, olhe para dentro de você e busque aonde estão esses erros para você procurar fazer. E se você tem dúvidas ainda, por exemplo, sobre um jejum prolongado, eu posso fazer um jejum de muitas horas, 12 horas sem comer, 18 horas sem comer. Tem pessoas que passam até 24 horas sem comer. Gente, o jejum não é sem comer. Se você vai fazer um jejum prolongado para o Senhor, você tem sim que ingerir. Você pode ingerir um chá, você pode ingerir um café, você pode comer um lanchinho, uma coisa básica. Você pode abdicar da alimentação maior pelas pequenas. E você pode comer, por exemplo, somente frutas, somente legumes, como o jejum de Daniel. Daniel nos ensina isso. Para que o corpo não fique fraco, fazer um jejum só de carnes, por exemplo, e preste atenção que você tem que suprir corretamente a sua proteína através das leguminosas, principalmente. Verduras, legumes, que tenham essa base proteica para que você não venha prejudicar a tua saúde por causa do jejum. E o jejum, geralmente, quando ele é feito de horas, assim, ele não prejudica. O problema é se você retirar isso por muito tempo da sua alimentação, tá? Então, algumas horas isso não vai te prejudicar, um dia isso não vai te prejudicar. Agora, se você se tornar isso muito recorrente, aí já pode prejudicar o teu corpo, pode prejudicar. Você pode ter aí um problema de catabolismo do teu músculo se você retirar carboidratos, se você retirar proteínas. Então você tem que ter muito cuidado com isso, tá certo, Estrela Divina? Eu aí como nutricionista tô falando aqui para vocês porque isso é muito perigoso.
Vamos ver o que Deus tem para nos falar aqui em Joel, capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o teu coração, com jejum, lamento e pranto. Então, Deus ouve quem clama a Ele com jejum, lamento e pranto. Se você está com um problema sério na tua vida, você deve agir dessa forma. Você deve fazer o jejum, deve fazer oração e lamentar realmente diante do Senhor, chorar realmente diante do Senhor e entregar a tua vida e entregar tudo nas mãos do Pai para que Ele comece a operar na sua vida. Amém? Mateus capítulo 6, versículo de 16 a 18. É um pouquinho grandinho, vou ler, mas é super, hiper importante você entender isso aqui. Vamos lá. Quando jejuarem, não mostrem a aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa ao jejuar. Arrume seu cabelo, lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê em secreto. O seu Pai que vê em secreto o recompensará. Gente, isso aqui é tudo. É tudo. Ah, vai comer isso aí? Não, tô jejuando. Jamais. Não fale que você está jejuando. Até fale sobre o jejum depois que você fizer, diga que você pratica, estimule as outras pessoas a praticarem também, fale que você faz jejum, diga o que você, dê seu testemunho para as pessoas, tua família, teus amigos, diga a graça que tu alcançou com jejum e oração, mas quando você estiver fazendo, lave o rosto, coloque uma vestimenta bonita, viva normalmente, não mostre que você está fazendo jejum naquele momento ali. Ah, coitadinho, está se diante do Senhor, coitado, está com problema, coitado, está com... Isso a Bíblia diz que é hipocrisia. Então esteja sempre da melhor forma que você puder estar diante do seu jejum. Amém? Ele fala aqui, né, o texto que nós lemos aqui, você coloca roupas, coloca pano de saco, se humilha, mas o coração está impuro. A Bíblia diz isso. O coração estava cheio de maldade. Então você tem que estar durante o teu jejum com o coração aberto, verdadeiro, realmente contrito no Senhor. Então o motivo maior e real do teu jejum tem que ser o teu relacionamento com o Pai eterno. Qualquer coisa que te afastar dentro do jejum desse relacionamento já não é mais o propósito real e verdadeiro. Então você tem que, antes do teu jejum, se policiar, se examinar. Eu digo nem policiar, né? Se examinar, se policiar é durante o jejum. Você tem que se policiar para que você não faça nada que o Espírito Santo não queira naquele momento, porque tem que ser um dia em que você vai orar, que você vai buscar, que você vai clamar. Tem que ser um dia diferente para você, um dia de mais doação para o Senhor. Você não vai chamar palavrões naquele dia, se você tem hábito. Você não vai brigar com seus filhos, com seu esposo, o marido brigar com a esposa, brigar com o chefe nesse dia, porque de nada valerá tanto esforço para que você perca completamente a bênção. Então você tem que ter postura diante do Senhor. Você tem que fazer o que é certo, o que é correto. Então aqui em Isaías, nós podemos ler no capítulo 58, versículo de 3 a 6, é um pouquinho longo também, mas muito importante, porque fala da época aí do jejum que não agradava a Deus, quando os judeus estavam fazendo. Então, por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum vocês fazem o que é do seu agrado e exploram seus empregados? Seu jejum termina em discussão, rixa, brigas, socos brutais? Você não pode jejuar como faz hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, inclina a cabeça com o junco e se deite sobre o pano de saco de cinzas? É só isso? E é isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor?
um dia só aceitável ao Senhor, o resto do dia tudo cometendo pecado? Então é disso que a gente está falando aqui. O jejum que desejo não é esse. Soltar as correntes da injustiça, como ele deve ser. Deve ser soltar as correntes da injustiça. Desatar as cordas do jugo. Pôr em liberdade os oprimidos. Deixar aquela pessoa em paz. Né? Romper todo o jugo. Ele repete, né? Principalmente sobre o jugo. Nós pecamos muito por o jugo. Nós julgamos demais. A gente passa o dia inteiro fazendo o julgamento. Se vocês fossem colocar aqui, seria... outro dia eu fui fazer uma pesquisa quantas decisões que a gente fazia por dia, né? Um ser humano, mais de 40 mil decisões por dia. O teu cérebro ele tem que decidir todos os dias se aqui, se ali, se é isso, se é aquilo, se pega, se não pega. Então, teu cérebro tem... E você imagina o jugo também, se a gente fosse fazer uma pesquisa para ver quantas vezes a gente faz julgamento durante o dia. Então, tudo que tu diz é um julgo. Assim, é um julgo. Então, muito cuidado quando esse julgo for para te depreciar a ti mesmo ou se for para depreciar alguém. Então, muito cuidado com o julgo. A gente não erra só com o outro, nós erramos conosco também. Principalmente quando nós nos colocamos muito abaixo do que nós realmente somos em valor para Deus. A gente peca contra nós mesmos quando a gente não entende o valor que tem para Deus o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então, estrela divina, vamos fazer uma oração agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pedimos a Ti, Senhor, que a partir deste momento, Senhor, que nós hoje abrimos a nossa mente em relação ao jejum, que nós possamos, Pai, fazer jejum ao Senhor, que é o Rei da Glória, a Jesus Cristo, que é o Rei da Glória, de forma mais verdadeira, honesta, sincera, com o coração contrido, arrependido e aberto para o Senhor trabalhar. Que nós possamos, Senhor, ser puros na nossa fé e nas nossas intenções levadas a Ti, Senhor. E principalmente, Pai, que as nossas intenções levadas a Ti sejam lavadas no Espírito Santo, sejam realmente algo, Senhor, que Te agrada, que Te enaltece diante do Teu trono maravilhoso, de onde Tu governas toda a terra, Senhor, e conheces, Pai, todos os corações. Que o coração nosso hoje seja purificado para que possamos chegar a Ti com mais leveza nas nossas almas e mais santificados pelo jejum e pela oração. Oremos ao Senhor. Espero que nesse momento eu tenha ajudado vocês a compreender melhor sobre o jejum e até a próxima.